Chamar a serva do Senhor Jesus, a missionária Rosângela, que vai estar com a oportunidade de levar a palavra do Senhor. E eu creio, irmãos, que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, Senhor, clama a Ti, Senhor, pela Tua filha, Senhor Jesus. Senhor, Tu és o canal, Senhor Jesus, que fala com a Tua filha, Senhor, nas madrugadas, Senhor Jesus. E nós temos certeza, Senhor, que o Senhor vai usar a Tua filha com profundidade, Senhor, que Tu tens usado a Tua filha. Eu te agradeço pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Shalom, igreja. A paz do Senhor. Deus é fiel, não é? O Senhor é Deus que faz o que Ele quer, como quer, quando quer. A gente programa algumas coisas, Deus muda. E eu louvo ao Senhor por isso, porque nós estamos aqui como instrumento do Senhor. Não tem ninguém que tenha o domínio de nada, é só o Senhor. E eu queria que você agora, você já sentou uns minutinhos, você se colocasse de pé, irmão. Nós estamos num ambiente onde o Senhor já deixou claro para nós que Ele é fiel. E que Ele é um Deus que batalha as nossas guerras. O Senhor é Deus que faz muito mais do que a gente tem esperado nessa noite. E enquanto eu cheguei aqui nesse lugar, estava ali no cantinho, o Senhor falou, quando pegar o microfone, você vai voltar a orar. E a irmã orou, eu falei, então não precisa mais. Ele falou, você vai continuar orando. Porque o Senhor, Ele quer manifestar a glória dEle aqui poderosamente. E eu vou pedir para que a equipe de louvor volte naquela mesma pegada do corinho de fogo que vocês estavam fazendo. Porque nós estamos em guerra. Nós sabemos que a adoração é arma de guerra, mas hoje o Senhor está nos convocando para entrar no campo de batalha e guerrear nessa noite. E assim nós vamos fazer. Amém? Podem começar, irmãos. Deixa Deus usar vocês aí também. Essa aí mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Fica só o instrumental agora, em nome de Jesus. Deus, é em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite. E nós estamos agora, meu Deus, decretando e tomando posse desse ambiente. Nós tomamos este lugar agora. Nós reivindicamos este ambiente, aonde somente o Teu Espírito tem liberdade neste lugar. Onde todas as barreiras vão começar a cair por terra agora. Aonde, meu Deus, nenhuma resistência vai permanecer. Aonde nada que estiver, meu Deus, sendo liberado do céu, sendo liberado nas regiões celestiais, serão impedidas nessa noite. Porque nós tomamos posse. Nós entramos agora, meu Deus, neste campo de batalha. Entramos em marcha. Bate o teu pé no chão, irmão. Eu não sei como é que você faz, mas bate o seu pé no chão agora. Comece a marchar aí. Se você tem uma peleja, se você tem uma guerra travada na tua casa, se você tem uma guerra travada na tua vida, se você está se sentindo nessa noite cansado, esgotado, se você tem se sentido acuado, comece a guerrear agora. Comece a bater os seus pés agora. Meu Deus, é na autoridade do nome do Senhor Jesus que nós nos revestimos agora de toda a autoridade. Nós nos revestimos agora de todo o poder do Senhor. Nós colocamos sobre nós agora, meu Deus, as armaduras do Senhor sobre as nossas vidas. E começamos a entrar, a avançar.
Araba, subianda, arabacai. Meu Deus, é no poder do nome do Senhor Jesus. É no poder do nome do Senhor Jesus. Alaba, xedecai. Comece a falar com o Senhor agora. Comece a apresentar para o Senhor a tua causa. Nós estamos falando de adoradores que são forjados em tempos difíceis. Se você tem sido forjado em tempos difíceis, você tem motivo para guerrear, irmão. Você tem motivo para bater os seus pés no chão. Você tem motivo para clamar ao Senhor agora. Você tem motivo para abrir a sua boca e começar a declarar que Satanás vai bater em retirada da tua história. Ele vai bater em retirada da tua vida. Ele vai bater em retirada da tua casa. E onde havia aonde havia a escassez, agora agora entrou. É dessa maneira. Ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Ele chegou pra guerrear. Sim, meu Deus. Divisa de fogo. A tua divisa é de guerra. O Senhor é varão de guerra. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu é labareda. É labareda, É labareda de fogo, é labareda. É labareda de fogo, é labareda. É labareda de fogo. É fogo puro, é por isso que eu não mudo e não paro de adorar. é labareda de fogo, é labareda. É labareda de fogo, é labareda. É labareda de fogo. É fogo puro, é por isso que eu não mudo e eu não paro de adorar. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Salabaxere calabás. Elemandarabachere calabadarás. Deus, tu és Deus de poder. Nós estamos aqui, Senhor, à disposição do teu reino. Estamos à disposição do Senhor. Nós declaramos nessa noite que estamos prontos para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Este ambiente está pronto, preparado para tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, tem para derramar neste lugar. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Oh, meu Deus. Glorifica o Senhor, irmãos. Meu Deus. Glória a Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Cerca mesmo este lugar, Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, Senhor, guarda a nossa casa. Guarda a nossa família. Guarda tudo que é nosso. Em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Ruth. Meu Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Adoradores forjados em tempos difíceis. Meu Deus. Se perguntarmos nessa noite, quem está sendo forjado? Até as cadeiras levantam, né? Todo mundo vai. Eu estou sendo tratado pelo Senhor, forjado pelo Senhor.
Mas existe uma diferença que é necessário que a gente traga nosso entendimento agora, antes de nós entrarmos na palavra. Nas nossas vidas existe dois estágios. Um, onde nós estamos colhendo as consequências das nossas escolhas. E outra, quando nós estamos sendo forjados pelo Senhor. Eu queria que você lembrasse dessas duas situações, amém? Então a palavra do Senhor diz assim, Rute capítulo 1, versículo 20 e 21. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Então, essa diferença entre as situações das nossas vidas é justamente isso. A palavra do Senhor diz que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. A palavra do Senhor também nos diz que se nós plantarmos vento, nós vamos colher tempestade. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós escolhermos na nossa vida, nós vamos colher, nós vamos receber de volta. A proporção cabe a quantidade de que você plantou, o tamanho do seu plantio. E é inevitável, irmãos, é inevitável que a gente colha algo na vida. Então, nós podemos entender melhor isso como? Nós questionamos, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida financeira. Senhor, eu estou passando por uma luta na minha vida financeira, estou sendo forjada pelo Senhor. Mas você vai olhar para a sua vida, você vê que você não tem controle financeiro, você não dizima, você não oferta, você gasta com o que não precisa. Você começa a observar, pai, eu estou sendo forjado porque meu casamento, a minha família está em crise. Aí você vai ver, vai observar o que acontece. Você não está seguindo os padrões do Senhor na sua casa. Você não honra seu esposo, você não honra sua esposa, você não educa seus filhos conforme a palavra. Tudo isso é colheita. Tudo que acontecer, resultado daquilo que a gente faz, nós escolhemos para a nossa vida, é colheita. Agora, o ser forjado pelo Senhor é diferente. Ser forjado pelo Senhor é quando Ele te coloca, permite que sobre a sua vida venha uma situação para que o nome dele seja glorificado. Aonde ele vai trabalhar em você, aonde ele vai mover em você, aonde ele vai trazer para dentro da sua vida as características dele. Porque quando se fala que adorador é forjado em tempos difíceis, a gente consegue se lembrar dos homens e mulheres da Bíblia que passaram por situações difíceis, mas no final eles tiveram um propósito. E esse propósito é glorificar o nome do Senhor. Então, antes de nós entrarmos e começarmos a orar e começarmos a clamar ao Senhor, nós precisamos identificar o que está acontecendo. Ah, Rosângela, eu identifiquei que o meu problema é realmente algo que eu plantei, algo que eu fiz. Glória a Deus por isso. Porque você vai colocar isso diante do Senhor nessa noite. Você vai falar para o Senhor, pai, eu fiz escolhas erradas, eu andei em caminhos errados, mas hoje eu quero voltar atrás. E voltando atrás, Ele começa a trabalhar na sua vida. Nós temos esse exemplo quando a gente olha para Jonas. Porque o que aconteceu com Jonas? Jonas recebeu uma ordem do Senhor e ele desobedeceu a Deus. E ele começou a lutar contra Deus. Não quero fazer. Vai para Nínive. Não vou. E ele começou a fazer tudo o que ele achava que deveria fazer. E ele começou a gerar tribulação na vida de por onde ele passava. Até que ele foi engolido pelo grande peixe. E a gente, muitas vezes, a gente entende que ele foi forjado por Deus ali quando ele estava na barriga do peixe. Não foi. Estar na barriga do peixe foi consequência da desobediência dele.
Porque se ele tivesse obedecido o Senhor, ele tinha ido, tinha feito o que o Senhor mandou e tudo bem. Aonde o Senhor começou a forjar o caráter daquele homem, onde o Senhor colocou diante dele quem ele realmente era quando depois que ele foi lá, pregou, a cidade toda reconheceu, ele achou ruim. Ele questionou o Senhor, por quê? O Senhor ele se prostra debaixo de uma árvore, o sol consome, ele acha ruim. Por que que o sol consumiu a planta, mas não acha ruim? Por que que o Senhor não condenou o povo? O caráter de Jonas era um caráter que precisava ser forjado por Deus. Então o que o Senhor quer falar comigo e com você hoje é justamente isso. O que em nosso caráter precisa ser forjado? Porque às vezes a gente corre tanto do Senhor, a gente foge tanto das mãos de Deus, a gente corre, a gente não quer, a gente não aceita o trabalhar do Senhor. E a gente diz, Senhor, é o trabalhar do Senhor na minha vida, o Senhor está me forjando. Não, você está colhendo. Então voltamos aqui. Quem foi Noemi? Essa fala, esse versículo 20 e 21 é Noemi falando sobre quem ela estava, como ela estava naquele momento. Porque Noemi não era essa mulher, ela não era uma mulher amarga, como ela disse. Noemi era uma mulher que era casada com Elimeleque e tinha 2 filhos. Quando lá em Belém houve uma crise, uma fome, eles decidiram sair. Ela acompanhou o seu marido e foram para Moabe. Chegando lá, o esposo dela morreu. Passou-se um tempo, os filhos casados morreram também. Ficou Noemi, Orfa e Ruth. Ficaram as 3. E todos nós sabemos, irmãos, que naquela época ser viúvo não era fácil. Viúva não era fácil. Não ter ninguém por ela. Ela não tinha, se o marido morre e tinha os filhos homens poderiam cuidar dela. Ela não tinha mais. Só tinha ela e mais 2 mulheres. E ela libera aquelas mulheres. Ela fala para elas, vocês podem voltar para a sua cidade. Volta para o seu povo. E aqui a gente observa uma coisa. Noemi conhecia Deus. A palavra de Deus nos diz que Ruth conheceu a Deus pelo que Noemi falava. E naquele momento onde ela começou a ser provada, onde ela entrou num ambiente onde ela seria trabalhada pelo Senhor, ela vira para aquelas 2 mulheres e fala, volta para os seus deuses. Porque se elas voltam para o povo delas, elas iam voltar a cultuar outros deuses. Ela abriu mão do propósito que ela tinha. Em momentos de trabalhar de Deus, em momentos de ser forjados por Deus, nós temos que tomar cuidado para não abrir mão do propósito de Deus nas nossas vidas. O processo vem, é doloroso demais, irmãos. Dói, você quer parar, você quer desistir, você começa a falar, Deus, eu não suporto, mas nós não podemos abrir mão do propósito de Deus nas nossas vidas. E o propósito de Deus na vida de Noemi era sim evangelizar e introduzir Deus na vida daquelas 2 mulheres. Orfa, dentro do que era certo ali, naquele momento, ela retrocedeu, ela voltou. Mas Ruth não. Ruth falou, eu fico. E ela fala, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. A gente gosta, a gente sempre fala isso. Essa frase, que é uma frase boa, uma frase de impacto. Mas o que a gente tem que prestar atenção hoje é que Noemi, o nome Noemi é agradável. O significado desse nome é agradável. E diante das circunstâncias que ela estava vivendo, ela começou a pedir para ser chamada de amargurada. Amargurada. Quantas vezes em meio ao processo a gente começa a querer e proferir palavras que só trazem a derrota para as nossas vidas. Como assim, missionária? Você é uma pessoa, você é valente no Senhor. Não, não sou. Não sou, estou com medo, não vou fazer, eu sou derrotada, eu perdi mesmo. Quantas vezes a gente escuta isso? Não, meu tempo acabou.
O que Deus tinha na minha vida acabou. Deus não vai abrir essa porta, Deus não vai mudar, Deus não vai converter meu filho, Deus não vai trazer meu marido, Deus não vai fazer mais nada. A gente abre a boca e sai de agraciada, sai de agradável para amargo. E da nossa boca começa a sair coisas amargas, que nos afastam daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Porque nós fomos criados pelo Senhor justamente para isso, para glorificar o nome dEle. Quando em meio às provas a gente consegue abrir a boca e glorificar o nome do Senhor, ótimo, você está cumprindo o papel pelo qual você foi feito. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Noemi, quando chegou na sua cidade, ela chega envergonhada. E ela fala: eu saí daqui cheia, eu saí daqui com marido, com filho, com coisas, e agora eu estou voltando sozinha, estou voltando derrotada. E ela internalizou aquilo. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele deixou Ruth do lado dela, para que Ruth pudesse ser o sustento daquela mulher naquele momento. E aí eu quero falar para você algo que o Senhor ministrou forte em meu coração. Nos momentos de forja, nos momentos que o Senhor está tratando em nossas vidas, Ele sempre vai colocar alguém do nosso lado. Nós não passaremos pelo momento de dificuldade de trabalhar de Deus sozinhos. Ele sempre levanta alguém. Não levanta, observa. Observa quantas vezes você estava aflito, estava querendo desistir, e Deus levantou alguém para orar por você, para te mandar uma mensagem, para perguntar onde você estava, para dizer: eu estou te esperando na igreja, estou te esperando, estou indo na sua casa. O Senhor, Ele não vai te deixar sozinho. O nosso mal é achar que no momento da dificuldade o Senhor vira as costas para você. Não, querido. Quando a gente olha Jeremias lá, Jeremias 18, o que acontece? O vaso quebra na mão do oleiro. O oleiro, a palavra de Deus diz, imediatamente ele retoma o processo. Mas você vê que o oleiro conversa com Jeremias? Não. O oleiro olha para o lado? Não. O oleiro está com os olhos firmados no barro. O que é isso? O Senhor está com os olhos firmados em nós. Enquanto o Senhor nos quebra, enquanto o Senhor nos amassa, enquanto o Senhor trabalha, enquanto o Senhor nos molda, os olhos do Senhor estão sobre nós. Por isso nós não devemos temer quando nós falamos: nós estamos passando por um processo na mão de Deus. Nós não devemos temer quando o Senhor fala: ei, desce a casa do oleiro. Nós não devemos temer, porque é o momento onde o Senhor está com os olhos. É só você e Deus. É só você e Ele te olhando e falando: vou te fazer melhor. Vou te fazer melhor. Vou tirar aquilo que não me agrada. Porque na verdade a forja do Senhor é isso. Não é para você ficar mais bonitinho. Não é para você ficar mais, cantar melhor, orar melhor. Não, irmãos. Não é. É para tirar aquilo que desagrada a Ele de você. É para te limpar. É para trabalhar na sua vida. E eu fui atrás do processo da forja, porque eu sou assim, eu vou atrás das coisas para saber como é que funciona. Irmãos, eu saí impactado. Eu falei: meu Deus, não acaba. Que tanta prensa, que tanto fogo, que tanta pancada. E é assim mesmo, irmãos. Eu não sei se vocês foram atrás na internet para ver o que é o processo da forja. Passa no fogo, primeiro vai, aquece, e aquece que fica aquela coisa vermelha, aí você já sabe, como quente está. E vai, esquenta daquele jeito, mas para que esquenta? Para que o ferro, o metal fique maleável. Você quer saber por que o Senhor está te colocando na forja? Para você ficar mais maleável, irmão. Para ficar mais fácil dele trabalhar em você. Olha como Deus é bom. Porque Ele poderia pegar você duro do jeito que está, dura serviço, cheio da vontade, e falar: eu te quebro no meio. Pronto, e quebra mesmo, irmão. Foi Ele que te fez, foi Ele que me fez. Mas não, Ele pega você, me pega, coloca no fogo, esquenta, amolece, se dobra. Eita glória. E assim Ele faz. Passou desse processo onde você, onde eu, onde nós esquentamos e ficamos mais maleáveis, aí sim você começa a ir para a prensa.
Irmãos, é um modelo, que é tipo uma chapa, o que eu vi, e ele bate mesmo, não é coisinha leve, é cada pancada que leva. E leva uma, e leva duas, e aí é onde entra a situação que começa a ir para os lados, aquilo que está sobrando. Aquilo que começa a sair, aquilo que não cabe mais em você, aquilo que não cabe mais nesse novo estilo de vida, aquilo que não cabe mais no propósito de Deus sobre a sua vida, enquanto Ele te bate, enquanto Ele te aperta, enquanto Ele te faz mais maleável, Ele está falando, isso aqui não cabe, essa arrogância não cabe, esse orgulho não cabe, essa vaidade não cabe, esse complexo de inferioridade não cabe. E Ele vai trabalhando em nós. Chega um momento, depois que eu não vou ficar falando aqui passo por passo, mas chega um momento que Ele pega o molde. Até então Ele ainda não moldou. Ele só preparou. Só preparou. E prepara. No fogo, na prensa e na pancada. E o melhor, chega o momento de colocar na forma, do jeitinho que Ele quer, como Ele quer. Não é mais como você quer, não é mais como eu quero, não é mais como eu acho bonito, não é mais como eu acho agradável, não, é como Ele quer. É a forma, o jeito, a espessura, o tamanho, é do jeito que Ele quer. E Ele coloca na forma. E faz o quê? Prensa. Para que Ele prensa? Para que essa prensa? Para que a forma fique perfeita. Não pode sobrar um espaço, irmão. Não pode faltar um espaço na forma, nada. O que o Senhor nos ensina com isso? Quando Ele nos coloca na forja, Ele quer que tudo em nós esteja perfeito, encaixado nele. É nós que nos encaixamos nele, não é Ele que se encaixa em nós, é nós que nos encaixamos nele. É o metal, aquilo que está sendo moldado é que se encaixa no formato, do jeito que Ele quer. Você está disposto a estar no molde que o Senhor tem para a sua vida? Você está disposta a olhar para você hoje e falar, Senhor, pode me prensar. Se for para ficar parecida com o Senhor, pode me prensar. Estamos dispostos a isso? Porque se não estivermos, não tem problema. Chegará um momento que Ele vai fazer. Porque assim como Jonas, vai passar por dificuldade. Vai passar por, o mar vai se agitar e você vai ser engolido por um grande peixe. É melhor passar na mão do Senhor. É melhor aceitar o trabalhar do Senhor. E depois que Ele faz isso, coloca no molde, prensa direitinho, ainda sobra as rebarbas, Ele tira. E depois de todo esse processo, irmãos, Ele vem e coloca em uma outra prensa. Sabe para quê? Para colocar a marca, o logotipo, o selo, a identificação. É isso que o Senhor quer fazer conosco. É colocar a identificação dEle em nós. Não é só porque Ele gosta de moldar. Não é só porque Ele gosta de mostrar para mim e para você que Ele é Deus poderoso, que Ele faz o que quer, Ele manda e não é mandado. Não. Ele quer mostrar para mim e para você que eu te fiz para que você tenha o meu selo. E qual é o selo do Senhor nas nossas vidas? Qual é o selo do Senhor nas nossas vidas? É o teu Espírito. Porque sem o Espírito de Deus, é impossível o homem conseguir manifestar algo de Deus. É impossível ele parecer-se com Deus. É impossível que dele saia algo de Deus se ele não tem o seu Espírito. Então esse trabalhar de Deus, esse forjar de Deus na minha vida e na tua vida, é para que nós possamos adorar o Senhor em todo o tempo.
em todo momento. Noemi, ela teve aqui um momento onde, no meio de toda a tribulação, ela teve um momento de dar palavras e uma direção sábia para Ruth. Porque no momento em que elas estavam lá, passando necessidade, Ruth falou, eu vou lá no campo. Ela falou, vai, minha filha. Entende como é simples o que o Senhor quer de mim e de você? É uma palavra direcionada. É uma palavra que vai fazer com que a pessoa ande e vá cumprir aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Olha como Deus é interessante. Deus usou a própria Noemi para dar o aval para Ruth, para que Ruth fosse até ao campo de Boaz, para que através de Ruth, Noemi fosse abençoada. Noemi fosse resgatada, a vergonha de Noemi acabasse. Quantas vezes o Senhor nos impulsiona, no meio da dificuldade, no meio da luta, a gente olha e fala, eu não tenho mais nada, estou seca, não tenho mais o que ofertar, eu não tenho mais o que ministrar. E o Senhor fala, vai lá e dá uma palavra, Senhor, eu não vou. Vai lá, dá uma palavra para Yasmin, não, Senhor, eu não vou. E o Senhor quer que eu libere algo para a vida da Yasmin, para que a Yasmin seja abençoada e me abençoe. Porque quando ela for abençoada, quando ela for tocada pelo Senhor, ela será uma bênção por onde passar. E eu estando do lado dela, eu serei alcançada pela bênção na vida dela. Nada que o Senhor faz em mim e em você, para em nós. Nem mesmo a forja. Nem mesmo o tempo de dificuldade. Nem mesmo o trabalhar do Senhor fica retido em mim, não, irmão. É para que eu seja melhor, para que eu melhore outras pessoas, para que eu seja o caminho, o veículo de Deus, para que todos nós possamos ser identificados como filhos do Senhor, de um Deus poderoso. Então nós não podemos recuar, nós não podemos, por qualquer circunstância. Olha, eu fico pensando, isso é uma coisa minha agora, eu acho que por pouco Noemi não perde a bênção, por pouco. Porque se ela insiste, se Ruth não fosse firme, ela tinha voltado sozinha para a cidade. Aí o que seria dela? Mas louvado seja Deus, porque foi graças ao que ela ensinou para Ruth. E Ruth falou, não, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou ser fiel a ti, vou ser fiel ao teu Deus e vou ser fiel ao teu povo. Então não importa aquilo que você passe. Continue a falar do Senhor para quem está perto de você. Um dos pontos que o Senhor quer que nós venhamos entender nessa noite é justamente isso. Não recue no tempo do trabalhar de Deus na sua vida. Não pense em parar. Primeira coisa que a gente pensa é parar. Não pense. Ou se pensar, não pare. Porque o pensar é livre. Mas não pare. Não atrapalhe Deus de trabalhar. Não atrapalhe Deus de fazer. Não atrapalhe Deus de manifestar a glória dEle. Nós temos também um outro exemplo de quem passou por todo um grande processo. Até maior do que o de Noemi. Porque Noemi perdeu o que tinha, voltou humilhada. Mas no final nós vamos ver que ela foi abençoada pelo Senhor. Mas tem um que perdeu tudo também. Perdeu fama, perdeu a credibilidade, perdeu aquilo que ele acreditava. E começou a ser forjado pelo Senhor. E é onde o Senhor ministra que a forja dele, em algumas vidas, na minha, na sua, em alguns momentos, ela não tem prazo para terminar, irmãos. E isso não é, eu volto a dizer, não é o motivo da gente ficar desesperado e falar, eu vou largar o evangelho. Pelo contrário. Paulo foi um homem que era conhecido como os maioral dos maiorais. Ele conhecia a palavra, era o doutor da lei, ele era justiceiro, irmãos. Ele era perseguidor, ele tinha liberação para matar os cristãos, para colocar ordem na cidade, vamos dizer assim. Chegou lá, está bagunçado, quem é? São cristãos? Posso ir lá? Pode. Vai lá, ele matava todo mundo, ele tinha essa permissão. E ele achava que estava tudo bem, porque ele conhecia as escrituras.
do jeito dele, mas conhecia. Esse homem foi treinado, ele foi feito, criado aos pés de Gamaliel. De repente, no meio de uma caçada aos cristãos, ele deu de cara com o maior forjador de pessoas. Oh glória! Oh glória! Gente, Deus é especialista em forjar. Ele é especialista em colocar o ouro no fogo, até que ele esteja preparado. Ele é especialista. E Paulo se encontrou com ele. E a partir daquele momento, Paulo perdeu, irmão. Ele perdeu a fama. Ele perdeu a credibilidade. Ele perdeu o sossego. Não digo a paz, mas ele perdeu o sossego porque ele passou a ser perseguido. Mas não foi só isso. Ele começou a viver coisas que ele sofria naufrágio, ele sofria as perseguições, ele ia para a cadeia, ele era rejeitado, mas ele conseguiu enxergar algo que nós precisamos enxergar. Ele enxergou que tudo que ele tinha não era nada perto de um relacionamento com Deus. Ele fala, eu acho lindo essa passagem, e é a passagem que a gente mais fala errado. Mas se a gente entender ela hoje, ela vai trazer sobre nós um peso de gratidão tão grande por tudo que o Senhor faz, que é em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que Paulo tinha, irmão? O que Paulo tinha? Ele tinha de Jesus na vida dele, porque tudo mais ele não tinha mais. Ele tinha cadeias. Se puxasse a capivara de Paulo, Paulo tinha cadeias. Paulo tinha perseguições, tinha inimigos. Mas Paulo também tinha igrejas que ele abriu. Paulo também tinha um povo que ele ensinou a palavra. Paulo também tinha um povo que ele tirou do império das trevas e conduziu debaixo da misericórdia do Senhor para o reino dele. E é isso que ele fala: eu me contentei com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você quer saber o que o Senhor quer que você entenda no processo da forja? Que você abra sua boca e fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer moldar em mim e em você. É isso que o Senhor quer que fique cravado em nós. Lembra do processo da identificação, a dependência, o contentamento, a satisfação de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Seja na dificuldade, seja na alegria, seja na perseguição, seja sozinho, seja acompanhado, seja no muito ou seja no pouco. O que Ele quer é que nós venhamos entender que nós temos algo que vale muito mais do que tudo que perece, tudo que se corrói, tudo que gera no coração de muitos a discórdia, a separação, a contenda. Muitas vezes nós estamos entrando em batalhas porque estamos com o coração naquilo que o Senhor não tem, naquilo que o Senhor não quer. E se necessário for, Ele vai apertar sim, Ele vai moldar sim. Ele vai fazer conforme o propósito dEle. Louvado seja o nome do Senhor.
Voltando aqui para a gente encerrar e podermos orar. Noemi viveu algo da parte do Senhor que chegou até nós. Olha como é tão fino, tão fina a linha em perseverar e receber a vitória, como Paulo. Sofreu por tudo, mas manteve-se firmado e recebeu a sua vitória. E como é fácil perder, Noemi por pouco não perdeu. Porque lá na frente, Boaz resgatou a Noemi e casou-se com Ruth. E através de Ruth veio a descendência de Noemi. Ela não perdeu a descendência dela. O nome dela, o nome da família dela não foi apagado. O nome dela não foi esquecido. E agora o Senhor manda dizer para mim e para você que muitas vezes situações dentro da sua casa, na sua família, você está passando por todo o processo, porque é através da sua vida que a sua família não vai ser esquecida. É através da sua vida que o nome da sua família vai ser conhecido, mas não vai ser conhecido como uma família que perdeu tudo. Não é uma família que foi para um lugar tendo e voltou em miséria, não. Vai ser conhecida como uma família que foi resgatada pelo Senhor, uma família que manteve os princípios e a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E através de Ruth veio-se a linhagem que chegou a Davi e chegou a Jesus. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Essa noite é sobre este entendimento. Aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Aquilo que o Senhor tem para trabalhar na sua vida. Aquilo que o Senhor tem para moldar em sua vida. Permita. Porque no final é Jesus que será visto. É Jesus que será reconhecido. É Jesus que será identificado na sua casa e na sua vida. Se coloque de pé, irmãos. Louvado seja. Aleluias. Eu não sei, e não sei mesmo, irmão, quais são as suas situações. Eu não sei quais foram as suas sementes até agora. Eu não sei se você plantou vento e está colhendo tempestade. Eu não sei se você está apenas nas mãos do Senhor e passando por aquilo que Ele quer que você passe. Mas eu sei que hoje Ele quer te fortalecer para que você continue no processo. O Senhor não me trouxe aqui para falar para você que o processo vai acabar. Não, Ele não falou. Não falou, pelo contrário. Ele nos deu o spoiler que talvez não acabe, porque não acabou na vida de Paulo. Foi até o fim. Há possibilidades. Mas Ele também veio nos dizer que existe um que está do seu lado enquanto o processo acontece. E eu queria que você fizesse algo na sua vida hoje. Você chegasse até ao Senhor. Que você viesse até o altar. Você não vai vir no altar porque eu estou chamando. Você não vai vir no altar porque é algo de efeito. Não, você vai vir no altar porque você vai colocar diante do Senhor todo o processo que você tem passado. Aonde está doendo, aonde você já falou, eu vou largar, aonde você falou, Deus, não é para mim, aonde você falou, Senhor, não me chame mais de agradável, e sim de amargurada. É isso que você vai colocar diante do Senhor nessa noite. Porque eu tenho certeza que assim como o Senhor fortaleceu a minha vida para permanecer na prensa, assim Ele vai fazer com você também. Amém? A equipe de louvor vai ministrar
um louvor e você se identificando com ele, se identificando com o que o Senhor está fazendo. Venha até o altar, se coloque diante do altar. Rasga o seu coração. Essa é a hora. Esse é o lugar para você rasgar o seu coração. Para você entregar para o Senhor aquilo que Ele está pedindo para você. Aleluias. Oh, glória. Sim, meu Deus. Aleluias. Deus poderoso. Sim, meu Deus. Oh, Deus. Salamanarabaxere calamar. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Aleluia. Pai, o teu povo está diante do Senhor nessa noite. O teu povo entendeu que não é na força do braço. Ele entendeu nessa noite que precisa que o Senhor venha fortalecer, meu Deus, a esperança, fortalecer a fé do teu povo, trazer, meu Deus, de volta, meu Deus, o desejo de viver o novo do Senhor. Meu Deus, que nessa noite, na vida de cada um dos teus filhos, daqueles que vieram ou daqueles que ficaram nas cadeiras, meu Deus, que seja um divisor de águas sobre a vida deles. Que eles comecem, meu Pai, a partir de hoje, dessa noite, a perceber a movimentação do teu Espírito, a perceber que o Senhor é Deus que faz além das circunstâncias. Além das circunstâncias, o Senhor manda te dizer: Ele é Deus que faz além de circunstâncias. Ele é Deus que vai aonde você não consegue chegar. Tem lugares que você não consegue chegar porque não tem acesso. Você não consegue resolver porque não é o lugar para você entrar com facilidade. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite que Ele entra em causa. Ele entra numa causa na sua vida, numa área na sua vida. E Ele entra hoje para te mostrar que você nunca esteve só. Ele entra hoje, para que você entenda que por mais que o da direita fale, o da esquerda fale contigo, o de trás vire as costas, Ele manda te dizer que Ele em todo tempo esteve contigo. Mesmo nos momentos de dificuldade, porque houveram muitos momentos, existem momentos de dificuldade. Na tua vida existem momentos de lutas, existem momentos que você trava guerras, que você fala: eu estou sozinha nessa batalha. Mas o Senhor disse: se tu estivesse sozinha, tu tinha perdido. Se tu estivesse sozinha, tu não estaria mais aqui. Se tu estivesse sozinha, tu não sairia nem mais da tua casa. Alabaço. O Senhor hoje, nessa noite, alabaço, subiandarai, Ele sopra sobre ti vida. Deus tem uma promessa de vida e vida em abundância. Ele não tem vida de escassez na presença dele. Entenda, a escassez não é financeira. Ele está falando
falando que ele não tem uma vida de escassez na sua vida emocional. Ele não tem uma vida de escassez escassez na tua vida espiritual. Ele não tem uma vida de escassez na tua vida intelectual. Não tem, filha. Hoje ele diz aqui, ele já te deu a ordem, ele já te deu o decreto. Não é a primeira vez que Deus fala assim contigo. Não é a primeira vez que Deus fala para você que tu não anda só. Não é a primeira vez que Deus fala contigo que em tudo ele te faz mais forte. Alaba! Então por que você tem temido tanto? Por que tu tem recuado tanto? Se a ordem do Senhor para a tua vida é avança. Não temas. Quando o Senhor diz não temas, não temas. Quando o Senhor fala vai, vai. Quando o Senhor fala eu estou contigo, Ele não está parado do seu lado, Ele está te carregando no colo. Esses dias mais do que nunca Ele tem te carregado no colo. Hoje Ele te trouxe aqui nos braços. Para que você entenda que o propósito dele na sua vida é que ele seja reconhecido em ti, em todo tempo, em todo ambiente, em todo lugar que os teus pés tocarem. Ele é para ser exaltado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas seus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. O Senhor na palavra estava dizendo que Ele coloca dentro de um molde, e dentro deste molde não pode ficar um espaço faltando. Assim é na tua vida. O Senhor, Ele manda te dizer nessa noite, Ele vai entrar em causas na sua vida, mas entenda, as causas é diferente da causa dele. Em causas pessoais, questionamentos, coisas que o Senhor quer entender, coisas que o Senhor ainda deixa de lado, que ainda não mergulha, porque o Senhor, Ele quer que o Senhor mergulhe no Espírito. Ele quer que o Senhor entre de tal maneira que não ouvirá mais nenhum outro ruído, nenhuma outra palavra, nenhuma outra interferência virá sobre a sua vida, porque o Senhor diz que Ele te pegará neste lugar. As tuas raízes ficarão aqui, mas os ramos que sairão de você vai alcançar muitos lugares. Mas é necessário que as tuas raízes estejam firmes e cobertas por esse rio do Senhor. Então comece a orar e comece a falar: Senhor, eu quero não somente fincar as minhas raízes naquele lugar, mas eu quero ser tomado, preenchido pelo Teu Espírito, para que os meus ramos deem folhas, e folhas que curem. O Senhor quer curar vidas através da sua vida. O Senhor quer manifestar a glória dele através da sua vida. É por isso que Ele diz que não vai poder ficar um espaço sequer do homem. Tem que ser totalmente Ele, totalmente dele, porque assim tu verás, não é os outros. Ele diz: tu verás o
que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Oh, glória. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Palavra tremenda para a nossa vida. Como a gente brinca aqui, né? O vaso está cheio, né? Agora, gente, isso é muito importante, a gente ouvir uma boa palavra, sim ou não? E o que nos ensina para a gente orar mais uma vez é porque era uma serva de Deus que ensinou a outra, que era moabita, que era buscava outros deuses. E a mulher que buscava outros deuses foi ensinar a crente a ser crente. Tem hora que aqueles que nós evangelizamos um dia, aqueles que nós falamos sobre fé um dia, está nos ensinando hoje a ser crente. E a gente não está se atentando. A Noemi, serva de Deus, estava em Belém, tinha tudo de Deus, foi falar para quem era moabita e servia deuses estranhos, que ela não acreditava mais, que ela era amarga. Então tem hora que a gente precisa ter pessoas certas do nosso lado, porque se não for pessoas certas, faz é colocar mais amargura na tua vida. Você está sendo Ruth ou você está sendo Noemi? Você está sendo quem está colocando mais fé na vida das pessoas? Ou você está sendo pessoas que estão tirando a fé das pessoas? Não, eu não sirvo mais para nada. Eu era até doce, mas agora eu sou amargo. Os problemas da vida me mataram. É mesmo? Deus não está te restituindo a terra de volta? Deus não está te restituindo Belém de volta? O Deus da restituição está mostrando para você, como foi dito aqui, eu estou colocando pessoas ao teu lado, para restaurar a tua fé, para restaurar a tua esperança, para mostrar para você que ainda tem saída para você. Toda a amargura da tua vida caiu por terra hoje. Eu quero que você se levante agora, irmão. Eu quero que você se levante. Se você ainda está sentado, eu quero que você se levante. Você vai orar e diga: Senhor, não permita que a amargura tome conta do meu coração, que as dores da minha vida tome conta do meu coração, que aquilo que eu passei na minha vida possa ir atingir a minha alma, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu creio no que o Senhor há de fazer na minha vida. Levanta uma Ruth dessa, levanta um Boaz desse, para me colocar de pé e acreditar que o Senhor está na nossa vida. O Senhor está restaurando a nossa vida aqui hoje. O Senhor está restaurando a nossa esperança. O Senhor pegou uma mulher que acreditava em um Deus estranho, que é aquela que foi ensinada para mostrar para nós, Pai, que ainda tem esperança, que o Deus vivo opera. E eu sei que esse Deus vivo está aqui. O Senhor está restaurando a nossa fonte, aquilo que era amargura, aquilo que era tristeza, aquilo que era decepção, está voltando a trazer paz sobre o nosso coração. Eu declaro agora espírito de vida. Meu Deus, muda a fonte desse irmão, muda a fonte dessa irmã. Não são os sofrimentos que ela enfrentou, que ele passou, que ela passou, que vai fazer com que ela desista do que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Eu oro também, Pai, pela vida do Júnior, meu Deus, pela vida do Jorge, pela vida daquelas pessoas que estão precisando de socorro. Quantas pessoas que vão ser curadas em meio aos nossos problemas que nós estamos enfrentando, dificuldade que nós estamos passando, que através da nossa fé e da nossa transformação, da nossa restauração, vidas serão curadas, Pai, vidas serão saradas, Senhor, vidas serão transformadas. Não vai ter mais amargura na nossa boca, não vai ter mais amargura na nossa alma. Eu declaro, Pai, que o Senhor está levantando uma igreja sarada aqui hoje. Eu estou declarando que o Senhor está levantando um irmão, uma irmã, meu Deus, que está sendo fonte de vida, de alegria.
Camariande que ova subia. Deus está dizendo hoje, Deus está sarando feridas aqui. O Senhor está curando feridas da sua alma, que estava aberta por muito tempo. Você não vai mais mostrar suas feridas. Deus está dizendo, você vai começar a mostrar suas cicatrizes. Porque onde tem cicatriz é porque as feridas foram fechadas. E o mesmo Deus que fez a ferida, Ele mesmo a ligará esta noite. Deus está dizendo, eu posso botar a mão na tua ferida aí hoje. Eu posso colocar a mão na tua ferida e hoje eu tenho um remédio certo para as tuas feridas, para que o meu nome seja glorificado. É o nome dele que vai ser glorificado sobre a tua vida. Permita ele colocar a mão sobre as tuas feridas hoje, e o nome dele vai ser bendito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, toca nas minhas feridas, Senhor. Toca nas minhas feridas, Senhor. Transforme as minhas feridas em cicatrizes. Eu quero ser curado, Senhor. Eu quero ser restaurado, Senhor. Levanta uma Ruth na minha vida. Levanta um Boaz na minha vida. Levanta uma terra, meu Deus, de cura sobre a minha história. Eu creio, Senhor, que essas feridas que foram abertas no decorrer da minha caminhada não vão impedir o que o Senhor tem para fazer na minha vida. O Senhor está me trazendo de volta para o lugar da minha restauração. A minha restauração vai ser total. A minha cura vai ser total. Olha o que Deus está dizendo, a tua cura vai ser total. Hoje Ele tem remédio para as tuas feridas. Hoje Ele tem remédio para essas enfermidades que talvez por anos você estava querendo mostrar para que as pessoas pudessem ter dó de você. Não, as pessoas vão ver em você sinônimo de cura e de libertação, de superação. Deus está te dando hoje o nome superação. Deus está fazendo de você um homem e uma mulher que vai superar todos os seus problemas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Olhe para alguém, olhe para alguém. Eu quero que você fique de frente para alguém. Olhe para essa pessoa, frente a frente, só para um, não é de três não. Olhe para alguém. Olhe para essa pessoa e diga, eu não vejo mais as suas feridas. Eu vejo em você cicatrizes, porque o Senhor está te restaurando esta noite. Esta noite, o teu nome se chama superação. Aleluia, 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 aleluia. Qual é o seu nome, irmão? Qual é o seu nome, irmão? Qual é o seu nome, irmão? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor?